Graça e paz, irmãos. São todos bem-vindos aqui à nossa casa. Dá para colocar, amorzão? Tá bom? Vamos subir um pouquinho. Acho que a regulagem da tábua. Deu? Deu. Uhum. São todos bem-vindos aqui à nossa casa, de onde estamos realizando esse culto matutino ao Senhor. Hoje, 13 de setembro. Acordei hoje louvando a Deus por mais um ano de vida que Ele acrescentou à minha mãe. Está lá em São Carlos nos acompanhando. Um beijo, mamãe. E que Deus te abençoe muito. Nós estamos felizes porque Deus tem conduzido as nossas vidas. E hoje, de um modo muito particular, nós vamos adorar a Deus por tudo que Ele é. Nosso primeiro hino que vamos cantar é Cristo é tudo para mim. Conseguiu, amor? Deu. Nós vamos fazer uma oração introdutória agora, agradecendo a Deus toda essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos reunidos, apesar da distância que nos separa. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por mais esse dia que o Senhor acrescenta a cada um de nós. Te agradeço em particular por mais um ano da minha mãe, que comemora exatamente hoje, Senhor. Muito obrigada pela vida dela, pelo que ela representa para cada um de nós, seus filhos, seus netos e até bisnetos, Senhor. Ela já tem as bisnetinhas. E te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de um modo muito especial. Pai querido, nós queremos colocar diante de Ti o nosso coração agradecido pelas bênçãos que o Senhor derramou durante toda essa semana. Pudemos sentir o Teu cuidado, a Tua proteção, os livramentos que às vezes nem percebemos, mas o Senhor nos livra de situações difíceis. E queremos ser gratos, Pai. Queremos que tudo em nós, Senhor, seja gratidão a Ti. Pelo Deus maravilhoso que o Senhor tem sido para cada um de nós. Que o Senhor receba esse culto de adoração a Ti, nesta manhã tão gostosa, tão clara, tão ensolarada. Obrigada, Pai. Que o Senhor receba o louvor do coração de cada irmão que está conosco nesta manhã. E fale ao nosso coração através do ensino da Tua palavra nesta manhã. Quanta coisa boa temos aprendido, Senhor, meditando na Tua palavra. Que o nosso coração esteja aberto para aprender, para ouvir e para modificar nosso jeito de ser em cima das orientações da Tua palavra. Amém. Ó Deus bendito, muito obrigada por tudo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos repetir nosso tema e divisa? Tema: firmados na fé. Divisa: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6 e 7. E agora vamos louvar ao Senhor com o hino 200 do Inário para o Culto Cristão. Cristo é tudo para mim. Que Ele seja tudo para você também. Sejam todos muito bem-vindos, felizes por vocês estarem conosco, felizes por escolherem celebrar o nome do Senhor nesta manhã juntamente conosco. Deus abençoe a cada um de vocês. Cristo é tudo para mim, é vida, paz e luz. Seu braço forte me sustém, só Ele me conduz. Quando está triste o coração, Ele me dá consolação. Consolação ao coração da Jesus. Cristo é tudo para mim, amigo sem igual. A Ele vou em aflição, Ele livra-me do mal. Tudo me dá o meu Senhor, provando assim o seu amor.
amor do meu Senhor, de Jesus. Cristo é tudo para mim, eu sempre o amarei. Não poderei abandonar o meu Senhor e Rei. Servo leal a quem serei, por toda a vida servirei. Eu servirei ao meu bom Rei, a Jesus. Cristo é tudo para mim, vou sempre confiar no grande amor do Salvador até o fim chegar. Então no céu eu cantarei, santo louvor entoarei, santo louvor ao meu Senhor, a Jesus. Amém. Glória a Deus. Pois se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Romanos 14:8. Procederemos à leitura bíblica em uníssono do Salmo 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas àqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio,
e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Amém. Glória a Deus. Pai querido, acabamos de ler nesse salmo que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Graças, Pai, pelos livramentos. Amém. Como o Senhor é bom, essa boa notícia queremos espalhar por todo o nosso país. Vamos cantar agora o hino 188 do cantor cristão, o Evangelho. A todos aqueles que agora adentraram a live, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Sim. Esse hino que fala o Evangelho quer dizer a boa notícia de Deus para a humanidade. A boa nova é que Jesus é o Salvador do mundo. A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui. Boas novas tão alegres, elas são pra quem ouvir. Assim Deus nos amou, sim, a cada pecador, que nos deu seu Filho amado, pra sofrer a nossa dor. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho dá-nos todos a saber que fartura para todos, sim, para quem com fé comer. Da vida o pão eu sou, satisfeito ficarás. Teus pecados em tua alma lavarei e paz terás. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho ora vem nos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos demoreis então, não vireis os vossos olhos, ó fugir da perdição. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho, jubiloso som nos é, pois o amor de Jesus Cristo dá perdão mediante a fé. As novas se vos dão, que já veio o Salvador, tão bondoso e poderoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o
Senhor Deus, te louvamos por termos recebido essa boa notícia através dos missionários que vieram para a nossa pátria há quase 150 anos. Graças, Pai. Teremos agora o nosso momento missionário, nossa campanha de missões nacionais. Acho que dá para seguir aqui, ó. Tá? Dá. Nós temos aqui, irmãos, o hino da campanha de missões nacionais. Lindo. Que fala sobre amar, multiplicar, orar e repartir. É um hino muito bonito, nós vamos aprendê-lo, vamos cantá-lo, porque fala do nosso país, mas fala sobretudo do amor que o Senhor Jesus tem por cada um de nós, por toda a humanidade, e tem demonstrado isso. E nós, porque Ele nos amou, nós vamos amar também. E a demonstração, porque o amor não é só de palavras, mas é de obras, de ação, não é? Amém. Então vamos cantar esse belo hino. Escravidão
Deus. Em nossa igreja, um selinho como esse, com esse coraçãozinho, eu dei o meu coração a Jesus. Nós estamos pedindo a oferta de R$5 por um cartãozinho desse, né, pastor? Posso dizer uma coisa para você, amor? Diga. Eu quero dizer para vocês, irmãos, amados ouvintes, que a nossa igreja está em movimento o tempo todo. Verdade. E já estamos em contato com a Junta de Missões Nacionais. O pastor já está em contato com um dos representantes da Junta de Missões Nacionais para que a nossa igreja possa participar de uma ação missionária a nível estadual e a nível nacional. Se Deus tá bom? quiser. Então, só não o fizemos ainda. Estávamos com uma quase certinha para Fortaleza, mas aí entrou a pandemia. Mas eu quero só dizer para vocês que em breve, assim que tudo voltar à normalidade, já estamos chegando a esse novo e bendito novo normal, né? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Nossa igreja terá a oportunidade desta ação, ok? Fiquem atentos para isso. E eu estou muito feliz, sabe, Lucimara? Sim. Muito feliz porque nossa igreja é uma igreja que respira missões de janeiro a janeiro. Verdade. Durante o ano todo, de janeiro a dezembro, o ano inteiro. E isso sim, Deus se agrada disso. Porque não há sentido de uma igreja existir se ela não for missionária. Não há sentido de uma igreja existir se ela não fizer missões. Muito obrigado, irmãos. Obrigado, queridos, por tudo que vocês têm feito pelo reino de Deus. Obrigado porque vocês têm abençoado em tudo. Através de cestas básicas, através de alimentos, através de doações, nas campanhas que estamos fazendo. E eu tenho que dizer, sempre muito criativas por parte da nossa irmã Lucimara, né? Deus a tem capacitado para isso. E nós temos conseguido realizar muita coisa para o reino de Deus. Mas eu estava conversando essa sexta-feira com o nosso amado irmão Eliseu, nosso amado irmão Ronald, que nós estamos já pretendendo fazer mais. Estamos querendo abrir mais algumas frentes. Nós podemos mais. Em Jesus nós podemos tudo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Posso ouvir um glória a Deus aí de você do outro lado? Glória a Que Deus. Deus te abençoe, querido. Amém. Fique na paz. Amor, a palavra é com você. Então, esse selinho por apenas R$5, irmãos. Você fala, puxa, mas só vou dar 5. Irmão, mas se 20 pessoas derem 5, nós já vamos virar um coraçãozinho na nossa campanha. Exatamente. Então, a cada 20 coraçõezinhos, a cada R$100, nós então colocamos um coraçãozinho que era azul, fica vermelho. Você lembra da semana passada que nós tínhamos 2 coraçõezinhos vermelhos pela manhã. À noite nós colocamos mais 4 coraçõezinhos vermelhos porque recebemos uma oferta muito especial. E hoje já temos mais um coraçãozinho ali. Quando esse amo e multiplico, que está aqui, estiver todo ele vermelhinho, vamos começar a transformar esse coração oro e reparto, que está em azul, ele vai ficar todo vermelhinho. Então, quando tivermos tudo completado, teremos alcançado o nosso alvo, né, amor? E o coração hoje cheio, amor, quanto corresponde hoje? Ah, acho que é R$1.600, tudo R$ junto. R$1.600 um coração cheio? Sim. Tá bom. Todo ele completado em vermelho, teremos então alcançado o valor de 1.600, que são 16 coraçõezinhos, né? São 16 coraçõezinhos. E aqui está faltando quanto hoje, amor? Ai, deixa eu ver, amor, não sei, 7, tá faltando ainda aí. 1, 2, 7 3, para 4, 5, 16. 6, 7, 8, 6, 3, 6, 9 9 coraçõezinhos. Daria 9 vezes R$900. R$900? Sim. Poxa vida. Então aqui, hoje, eu estou me comprometendo a esses R$900. Amém. Tá Vamos bom? deixá-lo todo Nós vermelhinho vamos para de deixar esse noite. coração todo vermelho para Jesus. Amém. Amo e multiplico estará completado para que nós possamos passar a próxima etapa, oro e reparto. Amém. E irmãos, nós fazemos isso porque a IBNA é uma igreja missionária comprometida com a verdade. Amém. Nós amamos Jesus. Amém. Eu tenho certeza, irmãos, que até dezembro nós teremos completado aqueles 3 coraçõezinhos e talvez até transformando esse coração grande aí também, se Deus quiser, Nós para a honra e vamos glória do Senhor. ultrapassar para a honra e glória de Deus o Amém. nosso Alvo. alvo, porque temos a partir de janeiro novas frentes e passaremos à igreja tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Amém. O Senhor tem se agradado de nós, irmãos, tem se agradado de nossa igreja, porque Deus se agrada de missões. Nós temos que proclamar o Evangelho.
Amém. Porque Ele nos amou primeiro. Amém. Querido Deus, queremos pedir que nos abençoes nessa campanha de missões nacionais, para que com o nosso amor por Ti possamos fazer a diferença na vida dos brasileiros que ainda não conhecem o amor de Jesus. No nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Teremos agora algum tempo para meditarmos no que o professor Alexandre preparou para o ensino de hoje. Pegue a sua Bíblia, que é o seu livro de estudo, para acompanhar essa aula tão especial. Hoje estamos na conclusão da aula do professor Alexandre, que é Perdoando para a Paz. Bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus, que tenham tido uma boa semana. E nós pedimos agora a direção do nosso Deus para conduzirmos aqui essa nossa aula, essa nossa reflexão, que a palavra de Deus possa falar ao nosso coração e possa produzir frutos. Meus irmãos e minhas irmãs e todos aqueles que estão nos acompanhando, nós vamos então dar continuidade às nossas últimas reflexões. Nós estávamos falando sobre o tema Perdoando para a Paz, ou seja, o nosso tema é o perdão. E hoje nós vamos para a terceira e última parte dessa nossa reflexão, lembrando aqui o seguinte, para refrescarmos um pouco a nossa memória. Eu sempre gosto de pegar alguma coisa que falamos na aula anterior como um gancho para nós darmos continuidade. Estávamos falando sobre passos para o perdão quando nós somos os ofendidos, né? E aí diz aqui o seguinte: se queremos perdoar, há alguns passos neste percurso. O primeiro passo era: faça um inventário das ofensas recebidas, né? Não deixe as ofensas ficarem adormecidas, porque senão elas podem voltar um dia. Nós temos que conhecer as ofensas que nós recebemos, tá certo? Não podemos simplesmente ignorá-las, jogá-las para baixo do tapete. Antes, elas devem ser recolhidas e só então jogadas no lixo. Segundo ponto, proponha-se a perdoar. Não devemos guardar ódio, pois o ódio ele gera contendas, tá certo? E temos que lembrar que o nosso modelo, no caso, é o próprio Deus. Deus é amoroso, justo, misericordioso, ele perdoa a iniquidade e não destrói. Terceiro ponto, disponha-se a perdoar toda vez que o ofensor pedir perdão. Lembra que nós falamos aqui sobre o padrão de Jesus, né? Que o padrão de Jesus põe um limite para a questão do perdão. Sabe qual é esse limite? É um padrão ilimitado. Devemos perdoar sempre, né? Ou seja, é um limite ilimitado. Jesus ensinou isso ao falar sobre o perdão, tá certo? Terceiro ponto. Estávamos falando do terceiro ponto, agora vamos para o quarto ponto, que nós falamos lá na última aula. Tome a iniciativa de perdoar, mesmo que o ofensor não lhe peça perdão. Esse daqui, sem dúvida, é o mais desafiador e o mais complicado de todos, né? É você se propor a perdoar, só que é mais do que isso. É você que toma a iniciativa de perdoar, mesmo que o ofensor não lhe peça perdão. E muita gente poderia dizer,
como nós comentamos na aula passada, né? Algumas pessoas poderiam colocar a seguinte objeção: mas espera aí, o perdão ele não está intimamente ligado ao arrependimento? Como perdoar uma pessoa que não se arrependeu? Como perdoar o ofensor se ele não demonstrou arrependimento, né? E aí, o nosso grande exemplo é Jesus Cristo, né? As palavras, não só as palavras, né, mas a atitude de Jesus na cruz é uma resposta perfeita para qualquer indagação que a gente possa fazer. Jesus ele disse em Lucas 23:34, que inclusive é esse o nosso versículo-chave do Perdoando para a Paz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então Jesus ele teve a iniciativa de perdoar. Ele não esperou em nenhum momento que os seus algozes lhe pedissem perdão para então ele conceder o perdão. Não, ele os perdoou, mesmo que não houvesse pedido de perdão ou arrependimento por parte daqueles que, os seus algozes, daqueles que promoveram violência física, emocional contra Jesus. Tá certo? E aí nós terminamos falando sobre José do Egito. E José do Egito é um claro exemplo disso que nós acabamos de falar, da iniciativa do perdão, ainda que o ofensor não tenha lhe pedido perdão, né? Lembra que os irmãos de José, eles foram perdoados por José, um perdão que se mostrou sincero, né? Deus era com José. Só que se você ler lá a história do reencontro de José com seus irmãos, você vai perceber que talvez, é uma leitura que a gente pode fazer, os irmãos estivessem mais com medo de José do que propriamente arrependidos. Mas José, ele tomou a iniciativa. E agora nós vamos então para a terceira e última parte de nossa reflexão, e nós vamos falar agora de passos para o perdão quando nós somos os ofensores. Até agora nós falamos do que mesmo? Passos para perdoar quando nós somos os ofendidos, né? Agora, e quando nós somos os ofensores, né? Vamos ver isso então? Primeiro passo, ou melhor, tem um trechinho aqui, acompanha comigo. E quando nós somos aqueles que provocamos os danos nas vidas dos outros, devemos ser cuidadosos também aqui, porque é muito difícil notar que erramos, que ofendemos, que magoamos, que destruímos. Há poder em nossas palavras, né? Então tá aqui, ó. E quando nós somos aqueles que provocamos os danos nas vidas dos outros, quando você é o ofensor, quando eu sou o ofensor. Vamos lá? Primeiro passo. Faça o inventário das ofensas que cometeu. Veja que é um pouco parecido com os outros itens, né? Só que agora a gente está mudando aqui a posição. Faça o inventário das ofensas que você cometeu. Preste atenção. Veja se alguém mudou com você. Verifique se não ofendeu, voluntariamente ou não. Não seja escravo de uma ofensa, muito menos de um mal-entendido. Tá? Então preste bem atenção. Se uma pessoa com a qual você se relaciona mudou com você, se ela está com um comportamento diferente, né? Verifique se você de repente não ofendeu essa pessoa, ainda que involuntariamente, tá certo? Pode ter sido tudo um mal-entendido, mas preste atenção nisso, fique atento. Não prestar atenção em nossas próprias palavras e atitudes é uma fuga que só produz infelicidade. E essa infelicidade é produzida em você mesmo, primeiramente, e nos outros. Não seja um trator a passar por cima das emoções dos outros, nem mesmo por uma boa causa. Ore ao Senhor para lhe dar uma percepção correta da vida, especialmente da vida relacional. Eu achei interessante essa parte aqui, ó, não seja um trator
a passar por cima das emoções dos outros. Temos que tomar cuidado com as nossas palavras, né? É nesse sentido que aqui o texto diz: há poder em nossas palavras. Tem muita gente que às vezes se comporta assim, né? Ah, mas eu sou sincero, eu não consigo mentir. Eu tenho que falar o que eu acho na lata, né? Tudo bem, falar a verdade, ou falar a verdade sempre, ou procurar falar a verdade sempre, é claro que é uma virtude que nós devemos perseguir, mas será que aquilo que eu vou dizer para uma certa pessoa num determinado momento, num determinado contexto, vai ser bom para o relacionamento, vai edificar essa pessoa, né? Tem horas que é melhor você dizer a coisa de um outro jeito ou simplesmente não dizer nada, tá certo? Segundo ponto, né? Segundo passo, quando nós somos os ofensores, disponha-se a pedir perdão. Tenha a humildade de reconhecer o seu erro ou os seus erros. Tenha a coragem de tomar a iniciativa, mesmo que isto lhe seja humilhante. Saiba que uma nova vida vai se lhe descortinar. Temos que nos dispor a pedir perdão, por mais difícil que isso seja. Você pode de repente achar que isso é uma coisa humilhante, né? E muitas vezes é, né? Mas você tem que ter coragem para ser humilde. Você tem que ter coragem para tomar a iniciativa do pedido de perdão, tá? E ele fala que uma nova vida vai se lhe descortinar. Sim, quando você perdoa, você se liberta dessa mágoa, dessa coisa ruim que está aí dentro de você, guardado, né? Tá certo? E isso liberta você e liberta também o outro, né? Então tá aqui, ó. Há pessoas que ofendem outras pessoas em público e depois acham que basta apenas pedir perdão a Deus. A recomendação de Jesus é clara demais a este propósito. Isso realmente muitas vezes acontece, né? Em público, diante de outras pessoas, você acaba ofendendo, humilhando uma outra pessoa. E aí você acha que basta apenas pedir perdão para Deus, né? E que está tudo resolvido. Lá em Mateus 5, 23 e 24, olha como é clara a recomendação de Jesus. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Então, se você ofendeu alguém, e pior, a coisa ainda rolou em público, não basta apenas pedir perdão para Deus. Jesus fala, não, você tem que buscar a pessoa que você ofendeu e propor a reconciliação com o teu irmão, né? Ou seja, você tem que ter humildade, tem que reconhecer que você fez bobagem. Quando você ofendeu, não mediu as palavras, não mensurou as consequências, antes partiu para cima e disse ou fez o que achava que devia fazer, né? Esta mesma disposição deve estar presente na reparação do erro. Percebeu? É isso que Jesus ensinou. Quando você ofendeu, você não mediu palavras, você não mensurou as consequências, você partiu para cima, você falou aquilo que devia e não devia, tá certo? Então, na hora de reparar o erro, você tem que ter essa mesma disposição, tá? Ore ao Senhor para mudar a sua perspectiva de vida, uma perspectiva corajosa, capaz de assumir os riscos de pedir perdão. Não pergunte primeiro por suas chances de ser perdoado. Mesmo sem chances, busque o perdão. Então tá aí. Muitas vezes a pessoa não pede perdão pensando nos riscos, né? Aquele tipo de coisa, eu vou procurar o outro, eu vou me humilhar, vou pedir perdão e ainda pode ser que ele vire para mim e fale, não te perdoo. É um risco, tá certo? Mas você está fazendo
a sua parte. Você está buscando o perdão, tá? Item 3. Insista em ser perdoado. Não peça perdão burocraticamente para mostrar sua virtude de buscar o perdão. Então ele está falando aqui do seguinte: você tem que insistir em ser perdoado. E outra coisa, busque o perdão de forma transparente, de forma autêntica, de forma corajosa. Não de uma forma burocrática, né? Eu vou pedir perdão apenas para mostrar que eu busco o perdão. Mas lá dentro, né, interiormente, você lá dentro não produziu mudança, né, não produziu cura. Ou seja, é um perdão mais da boca para fora, né, um perdão burocrático. É uma coisa mais exterior, né? Isso aí realmente não adianta. Peça perdão acreditando que esta atitude fará bem a você e àquele a quem você ofendeu. Telefone, escreva, mande um recado direto e claro. Hoje nós temos aí as redes sociais ao nosso alcance, né? Visite, marque um encontro, corra ao encontro de quem você ofendeu, mas corra logo. Hoje, de preferência. Agora, se for possível. Se o Espírito Santo tocou você agora, não espere, né, mais. Ou seja, resolva o quanto antes essa situação. Levante-se e saia para uma nova vida. Ore ao Senhor para lhe dar o desejo do perdão, né? Temos que buscar o perdão o quanto antes, tá certo? Quarto e último item de passos para o perdão quando nós somos os ofensores. Diz aqui o seguinte: perdoe quem não lhe perdoa. Também, eu diria que esse quarto item, assim como o anterior, eu diria que assim como aquele quarto item lá dos ofendidos, também é o mais difícil. Se aquele a quem você magoou tem dificuldade em lhe perdoar, perdoe-o por ser assim tão duro com você. Não se magoe com a mágoa do outro. Ponha-se um pouco no lugar dele. Escuta, como está faltando isso hoje em dia, né? Essa questão da humildade, essa questão da coragem de tomar a iniciativa. Então tá aqui, ó, tá faltando em muitas situações a gente se pôr no lugar do outro, tá? Ou seja, você magoou uma pessoa, você pediu perdão para ela não te perdoou, ela está com dificuldade de te perdoar. Olha, ainda assim, nós temos que entender, nós temos que compreender. De repente ela não está te perdoando agora, mas com o tempo talvez a situação mude, né? Ou seja, nós não devemos nos magoar com a mágoa do outro. Temos que nos colocar no lugar do outro. Quantos problemas hoje não acontecem por causa disso, né? A gente não se coloca no lugar do outro. E se fosse comigo, né? Ore ao Senhor para lhe dar o fruto do Espírito da misericórdia. Peça perdão ao Senhor pela ofensa que cometeu. Peça ao Senhor que intervenha e mude o coração do outro. Ore, perdoe e aguarde. Tá certo? Então é aquela história, né? Se Deus nos perdoou, tá certo? Se somos perdoados por Deus, Deus espera que também perdoemos. Que nós tenhamos esse mesmo espírito de misericórdia, né? E agora, para concluir, eu gostaria de dizer aqui o seguinte: não nos esqueçamos que a iniciativa de Deus em nos perdoar foi unilateral, porque não tínhamos condições sequer de tomar a iniciativa de lhe pedir perdão. Meus irmãos, sabemos disso, né? O salário do pecado é a morte. O pecado, ele provocou um estrago tão grande, ele nos afasta tanto de Deus, que por nossa própria vontade, por nossa própria natureza,
nós não temos a menor condição de tomarmos a iniciativa do perdão. Então o perdão ele partiu de quem? Ele partiu de Deus, né? A iniciativa foi dele, foi uma iniciativa unilateral. O Senhor, como diz em Números 14, 18, o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão. Tenhamos a coragem de pedir perdão a Deus e começar ou recomeçar com Ele uma nova caminhada. Nós podemos recuperar a alegria da salvação. Tenhamos a coragem de pedir perdão àquele a quem ofendemos. Nós podemos recuperar a alegria da comunhão. Tenhamos a coragem de perdoar àqueles que nos ofenderam. Nós podemos retomar o prazer de viver em comunidade, na família e na igreja. Queiramos viver em paz com todos. Afinal, se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. A Bíblia diz isso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Está em 1 João 4,20. Então, se nós dizemos amo a Deus, né, e odiamos o nosso irmão, fazemos de Deus mentiroso. Quando oramos, não pedimos a Deus que nos perdoe do mesmo modo como perdoamos a todos que nos devem? Não está na oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou? Confessemos, pois, os nossos pecados uns aos outros e oremos uns pelos outros, para sermos curados. Está lá em Tiago 5,16. Peçamos ao Espírito Santo para que nos ajude a dar fruto próprio de pessoas arrependidas e compromissadas com uma vida de, com, pela e para a fé. Amém? É isso, meus irmãos. Nós encerramos então com a aula de hoje, a nossa reflexão sobre perdoando para a paz. Eu espero que Deus abençoe os irmãos e que nos abençoe a todos, né? Tá certo? E eu queria só deixar uma última frase, um último trecho aqui, ainda relacionado com o tema do perdão. Se você for lá em Mateus, eu não vou agora, evidentemente, entrar nessa parábola, mas se você vai lá em Mateus 18, de 23 a 35, tem uma parábola onde Jesus compara o reino dos céus a um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Depois vai lá em Mateus 18, 23 e 35, dá uma olhada nessa parábola. Jesus começa dizendo, por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Tá certo? Tem um trecho da parábola que diz aqui o seguinte, que foi trazido à presença do rei um servo que devia uma enorme quantidade de prata, ou seja, ele tinha uma dívida imensa, tá? E ele não tinha condições de pagar essa dívida, tá? De maneira que o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos, tudo que ele possuía, fossem vendidos para pagar a dívida. No entanto, o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo, o rei, teve compaixão dele, cancelou a sua dívida e o deixou ir. Tá? Então está aqui, a dívida dele foi perdoada, e a Bíblia diz que era uma dívida impagável. Você quer ver? Tem um trecho aqui na Bíblia, olha que interessante isso, para você ver como que esse cara estava endividado, como que o negócio não era fácil não, tá? Jesus ele está usando essa parábola do servo, porque aqui depois você vai ver na continuação da história, tem o servo que foi perdoado e outro servo que não perdoou.
Então Jesus está ilustrando porque devemos perdoar sem limites, né? Tá aqui, ó. Para vocês terem uma ideia, tá aqui. No comecinho da Bíblia King James, ele diz: portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar contas com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Você quer saber o que era 10.000 talentos? Está aqui, ó. O talento era uma medida de peso usada para pesar ouro e prata e equivalia a cerca de 35 quilos. Tá? Cada talento valia cerca de 6.000 denários. O denário era uma moeda de prata que equivalia a um dia de trabalho braçal. Bom, aí você faz uma ideia aqui de quanto que esse cara devia, né? Ele devia 10.000 talentos. E um talento valia cerca de 6.000 denários. 6.000 moedas de prata. Então, segundo os valores daquela época, o servo devia o equivalente a 60 milhões de dias de trabalho. Ou seja, para pagar toda essa dívida, ele teria que trabalhar todos os dias por 165 mil anos. Ou seja, uma dívida impagável. Eu termino agora dizendo, é assim a nossa relação com Deus. Ela não depende dos nossos méritos. Jamais pagaremos a dívida. O relacionamento com Deus depende apenas da iniciativa dele de nos perdoar. E aí, olha que bonito isso daqui. Perdão é conceder ao outro a oportunidade de continuar vivo, livre e presente em nossa vida, apesar das dívidas impagáveis contraídas conosco. Dívidas pagáveis nós pagamos. As que podem ser pagas, cobramos. Mas para as impagáveis, a única opção é o perdão. Temos de escolher o perdão ou a prisão. E prisão aqui significa mágoa, ressentimento, ódio e desejo de vingança. Perdão é o recurso de Deus para permitir que pessoas que contraíram entre si dívidas impagáveis possam continuar se relacionando. Quando não há perdão, não há continuidade da relação. Perdoar é dar vida e liberdade aos devedores e também a nós mesmos. Tá? Então, repito, olha isso aqui, ó. Perdão é o recurso de Deus para permitir que pessoas que contraíram entre si dívidas impagáveis possam continuar se relacionando. Como discípulos de Jesus, nós somos chamados a perdoar. Sabemos que nós também precisamos do perdão. Amém? Que Deus abençoe a todos, que vocês tenham um bom domingo, uma boa semana debaixo da graça de Deus. Se cuidem, um grande abraço desse professor e da irmã Sandra. Tchau, tchau. Graça e paz, igreja. Eu fico muito feliz de termos temas tão profundos que nos fazem pensar, que nos fazem firmar na fé, que é o nosso tema, firmados na fé, neste ano. Eu estou muito grato pela vida do nosso professor e diácono Alexandre Garcia. Que Deus continue te abençoando, Alexandre, inspirando o irmão para nos trazer ensinos à luz da palavra de Deus, para que não sejamos somente ouvintes da palavra, mas também praticantes dela, porque este é o objetivo do ensino, né? A palavra está a nos ensinar o tempo todo, para que possamos, com a permissão
a partir do nosso coração, de nos permitirmos ser moldados, que o caráter de Cristo seja moldado em nós, seja construído em nós, ok? Eu acompanhei todos os comentários, boa parte deles, nossa irmã Roseli Gonçalves, que vem nos acompanhando sempre, tenho notado a sua companhia, juntamente talvez com seu esposo também, às quintas-feiras, hoje também conosco. Você recebeu a informação, Roseli, Rua Astorga 469, é a rua do metrô Guilhermina Esperança. Você está no metrô Penha, portanto você vai embarcar no metrô Penha, logo depois tem a Vila Matilde, a próxima estação Guilhermina Esperança, você descerá no lado Guilhermina, ok? E a Rua Astorga está justamente na saída do lado Guilhermina. Você saindo do metrô à sua esquerda, você vai andar só um pouquinho e você já vai estar ali na igreja. Esperamos você, esperamos seu esposo e estamos à disposição para orarmos juntos e conversarmos juntos sobre esta dor que vem acometendo a sua vida, ok? Já estou me colocando à disposição para conversarmos hoje após o culto, tá bom? Também fico feliz de ouvir aqui o Roberto e a Thalita, que são vizinhos nossos, amigos de infância. Roberto, seja muito bem-vindo. Thalita, esperamos vocês também ali às 18h30. Já estamos no culto presencial 18h30. E hoje nós vamos falar sobre o tema, o amigo de um ladrão. Esse é o tema de hoje à noite. E eu conto com a sua companhia, conto com a sua presença. Todos são muito bem-vindos. Rua Astorga 469, Vila Guilhermina, metrô Guilhermina Esperança. Você deve descer do lado Guilhermina. Lembrando que todos os protocolos devem ser observados. Na entrada do templo nós temos agora um tapete para higienizar os calçados. E temos também o nosso álcool em gel com a pedaleira. Ok? Temos também um medidor de temperatura, porque temos que seguir esses protocolos. E todos devem estar de máscara, tá bom? Então, vocês todos são todos muito bem-vindos. É bom chegar um pouquinho antes, Sim, né, amor? Para poder sim. fazer tudo isso, né? 18 horas, 18h30, impreterivelmente, estamos iniciando o culto, nos mesmos moldes que estamos realizando através da internet. Estamos dentro de um horário e devemos evitar abraços, devemos seguir os protocolos, ok? Fecha a mãozinha, põe lá, né? Às vezes você vai dar a mão, tudo bem, mas evitar, né, estar com muito contato e estar sempre com as mãos higienizadas, isso é essencial, tá bom? E principalmente não esqueça da sua máscara, tá bom? Espero você 18h30, começamos o culto, espero você 18 horas. Às 18 horas já começamos movimentação, teremos hoje um momento de oração, um pouco antes do culto, ok? Então eu peço a todos que estejam presentes ali, aqueles que puderem estar conosco. Estamos melhorando, procurando melhorar o que temos em termos de internet e transmissão, tá? Graças a Deus estamos caminhando bem com isso e vamos ver como é que fica. Ontem mesmo estava dizendo que se não ficar totalmente satisfatório, mas eu creio que ficará, estamos dispostos a pregar novamente amanhã, sem problema nenhum, tá bom? Então, todos são muito bem-vindos e todos estão convidados a celebrarem o nome do Senhor Jesus conosco hoje. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pelos estudos profundos à luz da Tua Palavra que temos tido a oportunidade de ouvir, de aprender e apreender. Que estejamos com os nossos corações abertos para sermos transformados no nosso caráter e temos o nosso caráter moldados ao caráter de Cristo, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Dá-nos um período de almoço, de tarde, na Tua presença
e que logo mais possamos juntos celebrarmos o Teu nome às 18h30, ali no templo, e aqueles que não puderem estarão conosco também, Senhor Deus, através da internet. Ó Deus, toda honra e glória seja dada ao Senhor, hoje e eternamente. Que o Teu amor de Pai, que a graça de Jesus Cristo, o Teu Filho, e que a comunhão do Espírito Santo sejam abundantes sobre a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, sobre todos os nossos amados e queridos ouvintes que nos acompanham pela internet, sobre toda a Tua Igreja espalhada pela face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Que Deus te abençoe, fique na paz de Cristo.